1 Reis capítulo 13, versículo 1 vamos ler até o 30. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Repita comigo, homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Essa foi uma profecia que aconteceu depois de 200 anos, tá? O qual sacrificara sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incensos, e os humanos se queimarão sobre ti. Versículo 3. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal do que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. E tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prende-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Foi ali algo instantâneo, um milagre instantâneo, um sinal instantâneo. E disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalecer-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão. Preste atenção, gente. Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Versículo 10. E se foi por um outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Morava em Betel um velho profeta. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram-lhe ao seu pai. E perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Ele estava curioso. Mostraram os filhos o caminho por onde um homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: arrume o jumento. Arrumaram o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, e nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Olha o mistério aqui. Tornou-lhe ele também e disse: também eu sou profeta como tu. Olha a voz enganadora. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele estava mentindo, diz a palavra de Deus. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta, a quem lhe fizera voltar, haver comido pão e bebido água, arrumou o jumento, e foi-lhe, pois, um leão, encontrou-o no caminho e o matou. Repita comigo: o profeta morreu.
Como eu já disse, essa é uma história muito curiosa e pouco ministrada, porque é uma história muito difícil de se entender na Bíblia Sagrada. E aqui nós vemos um rei, o seu nome era Jeroboão. O reino de Israel, nesta época, estava dividido. E esse homem, esse rei, ele peca contra o Senhor. E ele cria uma religião pagã. E ele faz imagens, ele coloca na cidade e ele fala para o povo de Israel: agora esse daqui é o seu Deus. E quando você passa e você lê o capítulo, você vê que ele institui sacerdotes, ele faz santuários, ele faz imagens, ele se volta totalmente contra Deus e ele leva o povo à desobediência. Tudo porque ele tinha medo do povo se voltar contra o seu reinado. Ele tinha medo do povo o rejeitar como rei e começar a adorar o Deus dos deuses. Então o que ele faz? Eu vou criar uma religião para que eu possa segurar o meu povo, para que eles não conheçam o Deus verdadeiro. E Deus vai chamar atenção e Ele vai dar sinais para que ele se arrependa e que o seu coração volte novamente a Deus. E foi aqui neste momento aonde este homem de Deus entra em cena. Nós não sabemos exatamente quem ele era, nós não sabemos o nome dele. Nós só sabemos que ele veio de fora, ele veio do sul de Judá para entregar essa mensagem específica para este rei. E ele chega e a palavra de Deus diz que ele pega o rei na hora do ato. Quando o rei estava queimando o incenso, ele se levanta, fala que Deus mandou ele fazer, profetiza e sinais acontecem instantaneamente. E como nós acabamos de ler no versículo 4, ele estende a mão contra o rei e contra este homem de Deus. Imediatamente a mão dele seca. E o rei roga e a mão dele volta ao normal. E mesmo depois disso tudo, o rei Jeroboão não mostra nenhum arrependimento, mas ele convida o homem para ir até a sua casa. Mas o homem de Deus, ele não aceita, porque ele tinha uma orientação de Deus. Este homem de Deus tinha um comando de Deus para obedecer. E no versículo 9, ele explica para o rei: eu não posso ir na sua casa, porque eu não posso comer, eu não posso beber e eu não posso ir para outro caminho, porque eu tenho um comando do Senhor e eu preciso obedecer. E ele obedece o comando da voz de Deus, ele segue o caminho e do nada aparece um profeta que em algumas Bíblias vai chamar de profeta, algumas versões vai chamar de profeta velho. No meio do caminho, ele para este homem, ele mente para este homem de Deus, ele engana este homem de Deus, e ele desobedece à ordem de Deus, e ele acaba sendo atacado no meio do caminho por um leão e ele morre. No mesmo capítulo, nós vemos um homem de Deus sendo direcionado pelo Senhor, sendo usado com coragem, sendo usado com ousadia, profetizando contra o rei, mostrando sinais imediatos nesse mesmo capítulo, neste mesmo dia. Este mesmo homem de Deus morre drasticamente atacado por um leão. E parece até algo injusto
justo quando nós abrimos e lemos a Bíblia, porque nós vemos no começo um homem obedecendo ao comando da voz do Senhor, mas no meio do caminho ele é enganado por um profeta de Deus. Ele acredita neste profeta, ele escuta a voz de um homem e ele se esquece da orientação que o Senhor tinha lhe dado, e isso lhe custa a vida. E é exatamente isso que o diabo faz. O diabo quer usar pessoas para confundir uma orientação, um comando de Deus dado para você. Ei, mesmo você sendo profeta, mesmo você sendo um homem de Deus, mesmo você sendo separado, mesmo que você ore, mesmo que você jejue, não significa que você não está sujeito a cair com vozes enganadoras. Aqueles que estão de pé, cuidem-se para que não caia. E este homem que se dizia profeta de Deus, fica sabendo dessa orientação dada por Deus ao profeta. Ele pega essa informação no meio do caminho, ele arruma tudo, ele pega a jumenta e ele vai até este homem de Deus com uma mentira. E no versículo 13 ele diz assim: então disse aos seus filhos, me prepare o jumento que eu vou atrás dele. E ele saiu de onde ele estava, ele sai da sua casa, ele prepara tudo, ele sabia o discurso, ele tinha informação, ele já estava sabendo de toda a história, e ele foi atrás do homem de Deus. Ei, tem muita gente com uma informação da sua vida, vindo preparado na sua direção, no intuito não de te abençoar, mas de te fazer esquecer do comando de Deus e te matar no meio do caminho. Esse homem sai da sua casa, esse homem sai do seu conforto. Ele tinha essa informação, ele sabia que Deus tinha dado o comando de voz para aquele homem. Ei, não comas, não bebas. E ele sai da casa dele para impedir, para mentir para este homem no meio do caminho. Cuidado com uma mentira bem contada. E no versículo 15 diz assim: então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. E sabe o que ele diz? Ei, eu sou homem de Deus também. Olha o que ele falou, gente. Eu sou homem de Deus. Ele fala com propriedade. Esse profeta chega falando com propriedade. Eu sou profeta também, e um anjo me falou a respeito de você, mas era mentira. E isso tem acontecido neste tempo que nós vivemos. Pessoas que falam bem, pessoas que contam histórias maravilhosas, mas que usam o nome de Deus com mentiras. São mentirosos, enganam pessoas, e tem muita gente dando ouvido e morrendo no meio do caminho. Agora tem o profeta do Pix. Aí o que o povo faz? Esquece do comando de Deus. Liga para o profeta do Pix. Alguém já ouviu o profeta do Pix? Ele liga, dá uma profecia e você manda o Pix. Aí o povo de Deus, que tem uma orientação do Senhor, que sabe a voz de Deus, que conhece o comando, cai nessa cilada. Aí agora tem uns coach aí se levantando. Esses dias um levantou e falou assim: olha, dízimo não é de Deus, não, é do diabo. Aonde? Aí o que o povo de Deus está fazendo? Está ouvindo profeta do Pix. Está ouvindo esses coach doido da vida. Tem igreja que manda vender tudo para você ser abençoado. Desde quando Deus é um Deus de equilíbrio. E quando Deus manda você dar, você tem paz no seu coração. Não te falta nada. Mas sabe por que pessoas
não era Deus mandando, era o homem mandando. Não conseguiu discernir a voz de Deus. Cuidado com os sonhos que te contam. Às vezes não é revelação, é barriga cheia. Comeu muito, foi dormir, sonhou e está te contando como se fosse uma revelação. Que palhaçada é essa? Não contra irmã que tem sonho. Tem muita irmã aqui que já me falou, aconteceu, eu senti paz. Mas tem muita gente caindo em sonho de gente de barriga cheia que não é revelação nada. E eu achei interessante porque o título de homem de Deus aparece 76 vezes na Bíblia. Repita comigo, 76 vezes. Um título dado apenas para 8 homens nas Escrituras. O profeta novo, o que foi enganado, ele era chamado homem de Deus. Mas o profeta velho era chamado só de profeta. Ei, nem todo profeta é homem de Deus. Nem todo profeta é homem de Deus. A Bíblia não chamou esse profeta de homem de Deus. A Bíblia fala, é apenas um profeta. Nem todo profeta é homem de Deus. E tem muita gente ouvindo profetada. Tem muita gente ouvindo profetas só porque você quer ouvir o que ele está falando e está se desviando no meio do caminho. Larga tudo porque o profeta disse. Larga a família porque o profeta disse. Larga o emprego porque o profeta disse. Ei, será que essa é a voz de Deus mesmo? Eu acredito que Deus está levantando uma igreja que sabe reconhecer a voz do seu Deus. Nós não seremos enganados. E Deus nos deu esse discernimento de saber se é de Deus ou se não é. Pastor André me conta uma história que quando ele estava solteiro, lá em Belém do Pará, imagina, um louro no norte. A mulherada cai em cima. Aí ele me conta, quando ele estava solteiro, que teve uma menina que chegou lá na igreja de Belém com uma caixinha. Chegou do lado dele e falou assim, André. Ele assustou, né? O que é isso? Palhaçada é essa? É fino, porque ele é fino, vocês sabem. Ele assustou com aquela palhaçada que a menina ali. Aí a menina falou, não, eu estou trazendo essa caixinha porque Deus falou que você vai casar comigo. E deu um anel para ele de casados. A menina queria sair dali noiva. Aí o André falou assim, mas mulher, o que é isso? O que está acontecendo? Aí ela falou assim, não, porque o profeta falou que eu ia casar com o filho do pastor Samuel. Eu falei, olha o cão se levantando. Aí imagina se o André tivesse escutado a voz da menina que foi o profeta fulano que disse, eu não estaria aqui hoje no Favelation. Que palhaçada é essa? Mas tem muita gente fazendo isso. Ah não, porque fulano falou, porque Deus disse. Tem muita gente se desesperando por causa de profecia. Deus fala, Deus fala. Deus fala com o seu povo, fala. Mas escute, saiba discernir a voz, o que é do homem, o que é da carne e o que vem de Deus. Para você não morrer atacado no meio do caminho. Olha que coisa mais linda. Eli e Samuel. Samuel, o que acontece? Ele escuta a voz e ele não sabe discernir de quem era a voz. E o que Eli fala para Samuel? Samuel, se você escutar a voz novamente, você diga, fale Deus. Eli não disse, essa pode ser a voz de Deus, corra atrás, vai lá, antes que ele vá embora.
não, ele disse, calma, se é Deus falando, ele vai falar novamente, ele vai voltar, e a única coisa que você precisa fazer é estar na posição. Você não precisa correr, porque se for de Deus, Deus vai falar de novo. Se for de Deus, as portas que estavam fechadas vão se abrir. Se for de Deus, o sobrenatural vai acontecer. Se for de Deus, calma, você não precisa se desesperar. Vai acontecer, repita comigo, vai acontecer. Pastora, mas como que eu sei que é de Deus ou não? Primeiro, você busca a Deus antes de tomar qualquer decisão mediante aquilo. Segundo, você vai sentir paz no seu coração. E terceiro, você entende que Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Olha que interessante. Aquele profeta, ele recebeu uma orientação do Senhor. Não bebas, não comas e nem se desvie do caminho. Ele já tinha obedecido o comando de Deus para o rei, porque ele falou para o rei, eu não vou contigo, porque eu estou obedecendo a voz do meu Deus. Mas quando esse velho profeta chega, ele tinha que ter notado que o que ele dizia estava indo contra o comando que o próprio Deus já tinha dado. Porque Deus já tinha falado para ele, não bebas, não comas e não sai do caminho. Por que que ele não duvidou dessa palavra do profeta? Ele foi sem dar uma checadinha. Ele só foi porque o homem falou que ele era profeta. Se era algo que está indo contra a própria orientação, contra um próprio comando de Deus, então não pode ser de Deus, porque Deus não se contradiz. Existem coisas que Deus não precisa falar duas vezes. Nós só precisamos parar e dar uma checadinha antes de agir. E o que esse homem faz? Ele não checa. Ele não percebe que Deus já tinha falado. O que ele faz? Ele só vai. Por quê? Ah, porque eu sou profeta. Ah, porque o anjo me falou. Ah, porque o fulano falou. Ah, pastor, aquela pessoa me mandou não amar fulano. Então não é de Deus, porque Deus manda amar o próximo como a si mesmo. Ah, pastora, eu sou um homem casado e levantou uma profeta e falou que eu vou ser feliz. Eu não estou feliz com essa mulher, então é de Deus. Não, não é de Deus não, porque está escrito na Bíblia, não adulterarás. E Deus não vai contra a sua própria palavra, é só você checar. Ah, mas fulano me falou que eu não preciso dar o dízimo. Eu estou achando que isso é de Deus. Não, não é de Deus não, que está escrito na Bíblia. Dá a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Está na Bíblia, isso é matemática simples, como 2 mais 2 é 4. Está aqui. Está na Bíblia. É igual aquele homem do Instagram. Ah, Deus, mas fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Ah, Deus, mas não estou ouvindo, porque é a matemática simples. Deus já tinha falado com esse homem. Ele só não parou para obedecer. E existem comandos que Deus já deu, Ele já falou, está lá, mas nós temos preguiça de pensar e obedecer. Mas eu profetizo que nesta noite Deus está abrindo os seus ouvidos espirituais e você vai conseguir ouvir a voz e você vai conseguir ler a palavra e ser direcionado através da palavra. Você não precisa ninguém para falar aquilo que você precisa fazer. Lógico que tem pastor, lógico que tem profetas, lógico que tem mulher de Deus, mas está na Bíblia tudo o que você precisa. E Deus não vai contra aquilo que Ele já falou. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim:
não saia do caminho. Ouça a voz de Deus. Entenda, obedecer ao comando de Deus não é algo que nós fazemos às vezes e quando queremos. Permanecer fiel é uma batalha constante. Mateus capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adiantou ele ter obedecido a Deus, ter tido força e coragem com o rei, ter tido ousadia para enfrentar o rei, ter recusado o convite do rei e no meio do caminho ter desobedecido. Você escuta o comando da voz de Deus e você aplica todos os dias na sua vida. Permanecer fiel é uma batalha constante. Repita comigo: permanecer fiel é uma batalha constante. Tenha certeza, se o diabo não conseguir te pegar por um caminho, ele vai tentar por outro. Porque Satanás, ele é versátil em suas tentações. Mas ele pode tentar o quanto ele quiser. Deus está tampando todos os buracos da sua vida. Você não vai ser uma pessoa inconstante. Ah, Deus, um dia obedeço a sua voz, outro dia não. O que me convém eu obedeço, outro dia não. Não, você vai ser firme na palavra de Deus, firme no caminho do Senhor. Não importa as tentações, não importa as ofertas que Satanás coloque na minha frente. Eu conheço a palavra, eu sei a palavra e eu vou obedecer até o fim, porque Deus me chamou para ser constante. Não adianta eu obedecer no começo, no meio do caminho desobedecer e ser atacado pelo leão. Imagina todo esse sacrifício de obedecer, de enfrentar o rei, de estar lá, de ter coragem, de peitar, de profetizar, para no meio do caminho ele se distrair. Não adianta você começar bem e você terminar mal. Deus te chama para ser na presença dele uma pessoa constante, que ouve a sua voz e diariamente você guerreia, você passa por cima e você vai chegar lá pelo sangue de Jesus. Eu profetizo isso, que você vai conseguir. Vozes no meio do caminho não vão te parar e você não será atingido. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: seja constante. E aqui eu vejo uma falha muito grave desse homem de Deus. Como que esse profeta velho, ele fica sabendo que esse homem de Deus não podia comer e nem beber na casa de ninguém? Sabe por quê? Porque ele mesmo abriu o bocão contando para todos. Deus está fechando a tua boca grande nesta noite. Existem bênçãos, existem orientações, existem comandos, existem ordem de Deus que a gente não fala até que aconteça. Aprenda a ficar com a boca fechada. Tu é tagarela. Tu sai contando o que você quer, o que você vai fazer, o comando que Deus te deu, não tem o que lá. Não acontece porque nós estamos rodeados de invejosos, que parece que está contigo, mas não está. Ah, pastora, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou chegar lá. Jesus me falou. Sabe por que José sofreu mais do que ele deveria ter sofrido? Porque ele tinha um bocão. Ah, eu tive um sonho que meu irmão falou, e que você vai se dobrar, e que eu vou ser grande, e não sei o que. Era para acontecer? É, mas ele abre o bocão.
irmãos têm inveja dele. Aí o que acontece? Os irmãos fazem isso. E quanto mais ele falava, os irmãos odiavam ele. A palavra de Deus diz, ele falava e o povo odiava mais. Ele falava, fica com a tua matraca fechada. Eu confesso que eu tenho bocão. Eu sou bocuda. Fecha a boca, Jesus. Pastor André chega para mim, às vezes, meu amor, pelo amor de Deus, fecha essa matraca. Porque vocês sabem, ele é fino. Ele fala pouco, respira pouco, come pouco. Eu falo sempre aqui para vocês. Aí, eu como fino. Fala só o necessário. E eu não, já chego contando. Não sei o que, blá, 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 sei que tá. Aí eu aprendi, calada. Esse homem de Deus recebeu o comando da voz do Senhor. E ele sai falando para todo mundo. Ei, foi Deus que me deu esse comando. Ei, foi Deus que falou comigo. Daí o que acontece? O profeta velho escutou o que ele estava falando e no meio do caminho tenta parar esse homem. Fecha a tua boca. Você tem um sonho de Deus? Fica quietinho. Você tem um comando de Deus? Fica calado. Ah, pastora, mas quando eu falo, parece que melhora. Eu me sinto bem, porque aí os irmãos vê que vai acontecer, que essa prova que eu estou passando é só temporária, que Jesus é comigo. Você não precisa disso. Fecha a tua boca, que Deus vai honrar a palavra dele. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Vai cumprir na tua vida. Você só precisa entender que quanto mais você fala, mais o diabo fica furioso, mais os demônios te levantam, mais o inferno fica endemoniado dos demônios. Você acredita que os demônios ficam endemoniados? Ficam. Aconteceu com José. Quanto mais ele falava coisa boa, mais os demônios ficavam endemoniados. Está recebendo uma orientação do Senhor? Tem um sonho de Deus? Espera para contar até que chegue o tempo certo. Eu estou pregando para mim. Vira para a pessoa que está só e fala assim, fecha o bocão, fofa. Tem muita gente que precisa fechar o bocão. Aquele homem de Deus escuta o profeta velho, faz tudo o que o Senhor tinha mandado ele não fazer, e por causa da sua desobediência, ele morre no meio do caminho atacado por um leão. E nós nos questionamos, eu me questionei várias vezes. Eu já li a Bíblia tantas vezes e eu não entendia. Meu Deus, o que acontece aqui? Por que esse homem faz isso com o profeta? Por que ele mente? Por quê? Por que ele sai da sua zona de conforto com essa informação? Vai até o homem no meio do caminho, mente, para que ele desobedeça um comando da voz de Deus. E Deus falou comigo. Olha o que aconteceu. Você precisa entender que o profeta novo, ele vem de Judá. Ele vem de fora. E o profeta velho, que parou o homem de Deus no meio do caminho, ele é de Betel. Ele é profeta do rei Jeroboão. Então por que Deus não usou ele para falar com o rei? Teve que trazer uma pessoa de fora. Por que Deus mandou um profeta de fora, sendo que tinha profeta no reino? Porque ele era profeta. Porque esse profeta, ele estava em silêncio diante de todo aquele pecado. E daí ele viu que Deus teve que trazer de fora para fazer o trabalho que era para ele fazer. Ele era profeta, mas como ele estava em silêncio, ele não tinha coragem para enfrentar o rei. Deus disse, não tem problema, se você não tem coragem para fazer,
eu vou trazer alguém de fora para profetizar. E o que acontece com esse profeta? Ele fica intrigado, ele fica frustrado, porque outra pessoa fez o que era para ele ter feito. Então, pastora, por que esse profeta ele mente? Porque esse profeta ele engana, levando este homem a desobedecer a Deus e o tirando do caminho certo, porque pessoas frustradas que não conseguem, que não têm coragem para fazer o que Deus mandou elas fazerem, quando elas estão vendo que alguém está fazendo no lugar delas, elas se levantam contra e faz de tudo para parar essa pessoa no meio do caminho. Esse profeta, ele era um homem frustrado. Ele ficou com inveja, porque ele era profeta, mas ele estava em silêncio. Ele era profeta, mas ele não teve coragem. Ele era profeta, ele viu o pecado, mas ele não fez nada. E Deus falou: se você não faz, eu vou trazer um profeta de fora. E é assim que acontece. Quando nós não fazemos aquilo que nós temos que fazer para Deus, Ele levanta alguém de fora para fazer o que você deveria estar fazendo. E pessoas frustradas querem frustrar. Pessoas doídas querem machucar. Pessoas feridas querem ferir. Mas eu quero profetizar que Deus não vai precisar levantar ninguém para fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Deus não vai ter que trazer ninguém de fora para concretizar o chamado que Ele tem na tua vida. Deus não vai permitir que pessoas frustradas se levantem no meio do caminho e te parem com uma mentira, com uma palavra enganosa, e que você não chegue aonde você precisa chegar. Existem muitas pessoas com ministérios frustrados. Existem muitas pessoas com famílias destruídas. Existem muitas pessoas em silêncio. Existem muitas pessoas em pecado. E porque elas estão assim, elas não aceitam que ninguém esteja bem. Irá cantar a bacia. Deus te chamou para ouvir o comando da voz de Deus e que você concretize na íntegra todos os sonhos, todos os projetos que Deus tem para a sua vida. A coisa mais frustrante é você ter um sonho, é você ter um projeto, é você ter um chamado, mas você está sentado e você vê, porque você foi frouxo. Deus levanta alguém e começa a fazer algo que era para você fazer. E eu quero profetizar, se você está nessa posição, aonde você está sentado, vendo alguém fazendo algo que era para você fazer, você não vai se sentir frustrado, porque nesta noite Deus está te levantando de novo. Nesta noite Deus está te chamando de novo. Ei, você não vai ficar frustrado para frustrar outras pessoas. Deus vai te levantar no meio do caminho e a história vai ser diferente. Você não vai perecer e você não vai ter inveja de quem está fazendo, porque Deus tem algo para você também. E é exatamente isso que acontece. O que acontece? Frustração, medo. E ele vê um homem sendo levantado, e ele se levanta contra aquele homem. Você recebe que hoje Deus está te levantando novamente? Eu sinto Deus aqui. Posso beber água?
morre. E olha que interessante. A gente foca muito nessa história no profeta velho e no profeta novo. Mas na verdade, Deus tinha um propósito maior que eu vou falar agora. Ele morre e essa história teria de alguma maneira que voltar para o rei desobediente que não quis ouvir a voz de Deus. Capítulo 13, versículo 24. Foi-se, pois, e o leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Versículo 28. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. O homem volta morto e ele entra na cidade. Entenda, esse homem de Deus, ele se torna uma figura pública. Ele ficou conhecido porque ele teve a coragem de enfrentar o rei. E ali Deus mostra sinais instantâneos. Então, todo mundo com certeza conhecia este homem e aquilo que ele tinha feito naquele lugar. E agora, este mesmo homem, ele volta à cidade morto. Por quê? Porque ele desobedeceu. E com certeza a notícia chegou para Jeroboão. Jeroboão, sabe aquele homem de Deus? Aquele homem que profetizou, que Deus usou com sinais, que ele orou, a sua mão secou, e ele orou, e voltou a mão normal novamente, que você o convidou para a sua casa. Então, rei, ele morreu. Aí o rei deve ter perguntado: morreu? Morreu de quê? Morreu porque ele fez o que ele te falou, o que era para ele não fazer. Ele desobedeceu e ele morreu. Você está entendendo? Aquele homem morreu porque ele desobedeceu. Chega a notícia para o rei, mas por que ele morreu? Porque ele morreu, porque ele falou, ele fez o que ele falou que era para você não fazer. E aqui Deus está deixando uma lição para o rei. Deus está deixando uma lição para todos nós. A minha voz de comando é a mesma para todos. Esse profeta, ele foi um exemplo vivo que quando Deus dá uma ordem, não importa quem você seja, o que ele fala acontece. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, independente de quem você seja. A palavra de Deus é para todos. Você pode ser o profeta, você pode ser o rei, mas quem me desobedece, morre no meio do caminho. E o povo de Israel, primeiro, eles estão vendo o sinal do profeta, e depois eles veem o profeta como sinal. É profeta? É. É homem de Deus? É. Mas também desobedeceu, não ouviu o meu comando e morreu no meio do caminho. Quem desobedece o comando da voz de Deus perece no meio do caminho. O erro dele foi contra a própria mensagem que ele pregava. Aquilo que ele pregou para o rei sobre desobediência
Ele morreu porque ele desobedeceu. Deus, ele não está preocupado em você pregar. Ele está preocupado com você obedecer e viver o que você prega. E o comando dessa voz é para mim, é para você, é para todos nós. E Deus está falando comigo, Deus está falando contigo nesta noite. Você tem escutado o comando da minha voz? Você tem prestado atenção no meio do caminho? Você tem parado para entender que eu já dei o comando? Você só precisa obedecer aquilo que eu já falei. Ele foi contra aquilo que ele mesmo pregava. Tem muita gente falando para muita gente: ei, escuta a voz de Deus, mas ele mesmo não consegue escutar. Ei, obedeça a Deus, mas ele mesmo não está obedecendo. E a palavra de Deus serve para mim, serve para você, serve para o profeta, serve para o rei. Quem desobedece o comando da voz do Senhor perece no meio do caminho. Você tem obedecido a voz de Deus? Você tem prestado atenção naquilo que Ele tem falado ao seu coração? Hoje é dia das mães. Meu horário já se foi, eu sei, já preguei demais. Alguém pode subir, por favor? Hoje é dia das mães e às vezes, dia das mães é um tempo muito difícil para mim, porque vocês sabem, eu não consigo ouvir a voz da minha filha. A Bela é autista não verbal e eu nunca ouvi a voz dela. Mas as pessoas às vezes perguntam: como é não ouvir a voz da tua filha? Eu não escuto a voz dela, mas eu entendo o que ela quer dizer. Às vezes você não escuta a voz de Deus, mas você precisa entender o que Ele tem para te dizer. Ele fala no seu coração. A Bela não fala com a boca, mas ela fala com o coração. Mas de alguma maneira eu escuto, eu entendo o que ela está falando. E nesta noite, Deus está te permitindo ouvir ao comando dele e que você obedeça ao comando dele. É sim importante para Deus que você escute o comando, obedeça o comando e que você viva o comando. Para cantar a bacia. Para cantar a bacia. Esses dias uma irmã parou ali fora e falou assim para mim: pastora, eu estou perdida no meio do caminho porque eu ando ouvindo muitas vozes. Deus está acalmando o teu coração. Deus está te permitindo nesta noite escutar o que Ele tem falado para você. E Ele vai te ajudar a chegar onde você precisa chegar. Ah, pastora, mas fulano falou aquilo. Pastora, eu já estou vivendo muito na desobediência. Eu já desobedeci muito ao comando de Deus. Não tem problema. Escuta a doce voz do Senhor falando hoje: filho, eu continuo contigo. Acalma o teu coração, filho. Deus, eu tenho uma promessa. Eu tenho um chamado. Mas no meio do caminho, eu parei.
teu coração, Deus está falando com pessoas. Eu não sei se você está na situação desse profeta, que não escuta e desobedece no meio do caminho. Ou você está na posição do rei, que continua não permitindo Deus agir, e continua na desobediência. Porque é isso que acontece com o rei. Depois de todos os sinais, depois daquele profeta entrar morto, porque ele foi contra algo que o rei ouviu, que ele profetizou, morreu. Mesmo assim, o rei resolve não obedecer ao comando da voz de Deus. Mas aquilo que aquele profeta profetizou aconteceu. Porque Deus não mente. E há poder no comando da sua voz.